atento a tudo isto aqui. Eu creio que essas reuniões, elas devem continuar a existir sem nenhuma pretensão, sem nenhum espírito pretensioso de qualquer sorte, senão aquele de cooperação, de ajuda à igreja que cedia, porque eu penso que é de grande ajuda está sendo de grande ajuda para a igreja do Irmão Vicente, para ela se sentir que não está isolada, não está só. Embora ela seja uma igreja autônoma, embora ele seja um homem autônomo, ele não deve satisfação a ninguém, não deve continência a ninguém, a nenhum de nós. E, repito, ele é uma igreja completamente desvinculada do sentido denominacional. Nós não somos uma denominação. Contudo, não sendo uma denominação, mesmo ainda assim, ele nos confere, ou nos concede, melhor dizendo, púlpito, com toda a confiança, sabendo que todos nós não iríamos absolutamente usar o púlpito, o microfone, para colocar um pensamento novo, uma coisa nova de nós mesmos, senão aquilo que o irmão Brana repetidas vezes, para quantos queiram, nas mensagens que ele pregou na própria Bíblia Sagrada. Seria um dano muito grande alguém ter a pretensão de colocar aqui algo novo, ou um pensamento novo, senão aquilo que estivesse nas mensagens. E eu agradeço a Deus pelas mensagens que nós já ouvimos. Aprendemos muita coisa boa mesmo. Pela mensagem do irmão Genivaldo, anotei muita coisa boa. Mensagem do irmão Amâncio, anotei muita coisa boa. E o irmão Brana, falando sobre maturidade, ele ensina a todos nós, e todos os pastores são responsáveis para ensinar isso aos seus membros. Quando você ouvir uma mensagem, você não vire as costas para aquela mensagem. Você aproveite o que Deus colocar no seu coração, o que de bom ela tem, se é que alguma mensagem tem alguma coisa que não seja boa. Mas ele usou o osso em contraste com a carne. Ele disse: se você estiver comendo uma comida e encontrar algum pedaço de carne com osso, eu digo, separe o osso e coma a carne. Eu creio que nas mensagens que eu prego, eu posso, como homem que sou, posso até incorrer inadvertidamente numa frase, numa colocação, que haja alguma coisa que os irmãos possam dispensar. Mas também creio que há alguma coisa que todos nós, todos os pregadores, tem alguma coisa, e às vezes muito mais, né? Quem sabe até 99% de coisas que possam. Não saia por aí então comentando ou falando coisas, ou então repreendendo quem quer que seja. Eu, se um membro da minha igreja tomar o microfone para contestar o que um pastor está dizendo, mesmo que ele esteja errado, eu chamo ele de lado e converso com ele seriamente. O irmão Brana ensinou assim. Então eu não aceito de jeito nenhum, especialmente membro que congrega comigo, contestar qualquer coisa sem antes saber aproveitar o que foi dito de bom. E eu creio que Deus nos abençoe, embora o som aqui, com toda a aplicação dos irmãos para nos ajudar, mas nós que estamos ali atrás ficamos um pouco prejudicados, porque o som está direcionado só para lá. Às vezes a gente perde a maioria das coisas que a gente deveria ouvir. Eu gostaria de chamar o irmão Marcos, já chamei para ele cantar aquele hino que eu gosto muito, Se a Cruz Falasse. Aliás, a cruz fala muito mesmo. Mas ainda
nos referindo aos irmãos que não cantaram, eu acho que seria até dispensável pedir desculpa para eles, porque são pessoas espirituais. Sabe que é impossível todos que gostariam de cantar. E cada um deve ter aquele controle no espírito, ter aquela maturidade espiritual para dizer, bom, eu não cantei, mas dei o meu lugar para outros, especialmente os irmãos daqui. E eu ensino à igreja de Belo Horizonte que quando a igreja lotar, por exemplo, quando a igreja lota, no dia de Santa Ceia, nós temos quase 1000 pessoas, então eu ensino as pessoas que elas devem sempre dar lugar nos assentos aos anciãos, às mulheres gestantes e aos visitantes, especialmente. No tocante aos hinos também. Se os irmãos nos visitam, alguns outros nos visitam, outras congregações estão visitando o irmão sempre, então os seus daqui devem dar o lugar, ser anfitriões no sentido real da palavra, fazê-los sentir bem, fazê-los sentir em casa e assim por diante, porque este é um bom espírito. Não seria desnecessário pedir desculpa para quem não cantou. Você tem o Espírito Santo, você sabe disso, que dar é melhor do que receber. Eu agradeço a Deus pela compreensão de todos. E, como já disse, irmãos, o irmão Vicente, creio que foi muito ajudado, especialmente nas reuniões privadas. E nós tentamos ajudá-lo em tudo que ele tinha necessidade. E a igreja de Três Corações, por certo, vai receber o resultado benéfico destas coisas. Vamos ouvir o hino, depois nós vamos ler a Bíblia.
tomarem bem. Eu não tenho dom de cantar nem de tocar, mas quem sabe tocar e cantar deve aperfeiçoar, deve treinar, deve melhorar. Porque ontem mesmo eu estava conversando com as irmãs aqui, que nós fomos levá-las em casa, estávamos conversando sobre a música sendo explorada lá fora pelo diabo. E, no entanto, a música não é do diabo. Ela está sendo explorada pelo diabo, mas ela não é. E ver esses moços desta idade, como os meninos do irmão Joaquim, tocar, e outros irmãos, como o irmão Marcos, irmãos que têm dom de cantar, deve fazer isso com muito temor e aperfeiçoar, com objetivos exclusivos de louvar da maneira melhor que puder, como ser humano, ao Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos ler aos Coríntios, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 10. Eu quero dizer aos irmãos, ainda antes de ler a Bíblia, que a próxima reunião seria em Montes Claros, mas como o irmão Avani partiu para a glória, os irmãos tiveram que não só não vir a esta reunião, como também cancelar a reunião em Montes Claros até que Deus lhes permita outro pastor. Então a próxima reunião que nós teremos, por causa da ausência dele em Montes Claros, será em julho, em Belo Horizonte. E todas as vezes que um pastor no estado de Minas Gerais, dentro do estado de Minas Gerais, fizer essa reunião e eu estiver vivo, ainda que não se sentindo bem, eu não medirei esforços para estar e apoiá-lo em qualquer lugar. Dentro do estado de Minas Gerais eu estarei. E farei todo empenho para que a igreja que está em Belo Horizonte possa também ir em maior número possível, porque isso será muito bom para qualquer um. Em qualquer lugar, em qualquer cidade, dentro do estado de Minas Gerais, quiser que marcar, que o pastor tomar a direção de marcar esta reunião, a igreja de Belo Horizonte estará ali ajudando. Vamos ler então capítulo 4, versículo 7 até o versículo 10. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus, ou do Senhor Jesus, no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Amém. Pai, pela misericórdia, Senhor, que é abundante no Senhor, guarda-nos e ajuda-nos. Eu faço minha aquela oração que muitos pregadores já fizeram antes de mim ao longo destes quase 2000 anos, desde a ressurreição de Jesus. Ajuda-me mais uma vez. Não somente uma vez mais, mas mais uma vez, Pai Celestial. Porque eu sei, Senhor, que eu não estou lidando com pessoas, com qualquer pessoa, ou pessoas quaisquer, mas pessoas que foram compradas e lavadas pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, se há uma pessoa aqui que tem que ser guardada, sou eu, porque os outros estarão em silêncio e eu estarei falando. Toma-me, Senhor, e ajuda-me no físico,
no coração e na alma, para que nós possamos ter um bom ensinamento, sem nenhuma vaidade, sem pretensão nenhuma, e que toda manifestação carnal e natural seja subjugada, como Paulo disse a carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 27. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando eu aos outros, não venham de alguma forma a ser reprovado. Ajuda-nos, ó Pai, e tenha misericórdia de nós. Uma menção na minha oração especial aos jovens. Tenho-os ainda no início da vida, às vezes até iludidos com a fantasmagoria do mundo. Livra-os, ó Pai, aumenta-lhes a visão, e dá-lhes o gozo de ser cristãos. Ajuda-os na sua luta contra a insuflação demoníaca que vem de fora. Mas, ó Pai, bombardeia os quartéis do inimigo e quer cercear e bombardear os jovens. Tenha cuidado deles, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Podeis assentar. Nós estamos às 9 horas e 15 minutos no nosso relógio aqui. Eu creio que no máximo 10h30 por aí nós estaremos terminando. Eu gostaria de falar um pouco, irmãos, sobre este tema. Acordei de madrugada e pedi a Deus e me ajudasse, embora eu já esperava que o irmão Vicente me pedisse para ajudá-lo no público, mas pedi a Deus mais material, além de um pensamento espiritual que me viera já desde Belo Horizonte, sobre o digno que dignifica o indigno. O digno é que honra o indigno. Jesus, contando aquela parábola da grande ceia, ele disse que aquele homem que estava promovendo a ceia mandou convidar as pessoas do seu nível, pessoas de sua classe social, financeira, intelectual, e eles não se sentiram honrados com o seu convite, porque, por certo, ele era tão alto quanto eles, ou eles eram tão altos quanto ele, tão dignos quanto ele. E rejeitaram o convite por coisas, e usaram como escusa coisas fúteis, volúveis, injustificáveis, tal como eu tenho uma junta de boi para amansar hoje. Veja que coisa, desculpa, mais amarela, né? Trocaram uma ceia na casa de um amigo por amansar uma junta de boi. O outro iria num casamento e assim por diante. Mas é claro que eles não se sentiram honrados e dignificados com o convite do pai de família. Porque não lhes era conferido mais honra mesmo, porque eles tinham honra própria, eles tinham classe própria, eles não dependiam de ninguém. Se quisessem, eles podiam também promover uma ceia, tal qual, farta, tal qual como aquela. E o certo é que eles não foram. Aí ele se virou para quem desse valor ao seu convite. Quem não era digno, quem não tinha a mesma classe social, quem não tinha o mesmo poder financeiro e quem não tinha o mesmo nível cultural ou intelectual. Disse: agora vocês deixem estes fora e entrem pelos valados, pelas favelas, pelas beiradas dos rios, pelos lugares escusos aí,
e convidem a todos e encham a minha casa. E na entrada da casa ele fez uma coisa que não pode passar desapercebida. Quando eles chegaram, ele mandou distribuir vestes que nivelasse, que desse o mesmo nível para os indignos, o mesmo nível dele. Que se alguém chegasse e olhasse lá dentro, ele não viria a plebe, ele não veria aqueles desprezados. Quem olhasse ali, veria a festa, os convidados todos num nível só. Então ali, Deus mostra claramente, através da palavra, Mombrana usa esta parábola, que o digno dignificou os indignos, ou que os indignos se sentiram honrados e dignificados na festa. Eu gosto de anotar frases de outros pregadores e usar até o material que outros pregadores usaram. E eu ouvi esta frase de um homem de Deus: a grandeza de um homem está em sua decisão de ser mais forte do que sua própria condição. A honradez de um homem está em ser mais forte, está na sua decisão forte, decisão firme de ser e superar a sua própria condição. Quando, especialmente, agora acrescento eu, quando ele é convidado para um evento, uma coisa muito grande. Jesus disse: porque eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. As pessoas que não creem na predestinação tropeçam, chegam até aqui só e daqui para frente eles não teriam nenhum argumento. É claro que nós somos salvos desde antes da fundação do mundo e que através de Adão, embora o pecado original tenha sido apagado por Jesus na cruz, o pecado, o pseudo ou propenso, sei lá como que eu usaria o termo, que a Igreja Romana, Católica Romana diz que nós carregamos, mas que a Bíblia diz que nós não carregamos, senão a natureza pecaminosa, mas não o pecado de Adão. Através de Adão, o pecado entrou no mundo e nos tornou indignos, a todos nós, mas não perdidos, não eternamente perdidos, ratifico eu. Porque eu vim buscar e salvar o artigo masculino definido, o que se havia perdido. O sujeito que era meu desde antes da fundação do mundo, que se perdeu, eu vim buscar e salvar o sujeito que se havia perdido. Agora, numa condição indigna, numa condição que, se ele deixasse Ezequiel, me falha a memória qual capítulo, se cumprir nas nossas vidas, sem essa válvula de escape, sem o digno vir nos buscar, é claro que nós ficaríamos naquela condição por tanto tempo quanto ele demorasse a vir nos encontrar. E nós jamais, sem ele, seríamos encontrados, porque nós fôramos dele desde antes da fundação do mundo e remontando muito mais ainda. No princípio, quando Deus, no atributo de salvação, desejou cumprir isso, colocar isso em cumprimento, porque ele já era Salvador em atributos, mas não em cumprimento, porque ele não podia ser Salvador sem que houvesse alguém para se salvar.
Por isso, na sua grande soberania, ele permitiu que o pecado viesse. Mas o valor ou a grandeza deste perdido está justamente em reconhecer que a sua condição não é mais forte do que o chamado dele para vir e sair da condição em que nós nos encontrávamos. Isso em todos os níveis, tanto quando nós éramos ignorantes, sem sermos evangélicos, quanto quando nós éramos denominacionais e ignorantes também acerca da mensagem, da verdadeira mensagem de redenção e salvação através do que Deus tem feito. Por quê? Porque aqueles que rejeitaram, e não foram só, agora uma outra classe, não foram só aqueles que tinham mesmo já em processo mais adiante, não foram só através dos anos, não foram só as pessoas que são abastadas de todas as formas que rejeitam a Jesus ou que rejeitaram a Jesus. Hoje nós temos, especialmente no nosso país, um povo empobrecido de uma maneira desgraçada, mas um povo empobrecido também, um povo desgraçado também, infeliz por rejeitar o que Deus tem feito e o que Deus tem dispensado a eles. Se você quer ver, vá numa favela qualquer, de qualquer cidade nesta própria, e fale com eles do amor de Deus e eles rirão na sua cara. Por quê? Porque o diabo já conseguiu subjugá-los a tal ponto que eles já aceitaram a proposta demoníaca de que são pequenos e que não podem. E a religião formal e fria e denominacional não tem poder dinâmico para poder despertá-los para isso. A exemplo do que a Bíblia diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. O Evangelho açucarado, de água com açúcar, como disse o irmão Brana, ele não tem poder para fazer um homem caído ou a mulher caída tomar essa grandeza. É claro que nenhum de nós é digno de ir morar do outro lado da cortina do templo. Ele não nos salva por dignidade, ele nos salva por eleição, nos salva por predestinação, nos salva porque ele nos amou desde antes da fundação do mundo. E quantas vezes eu tenho me perguntado nas minhas horas de meditação: Senhor, eu não posso entender, e ninguém jamais entenderá por quê, que dentro do lugar onde eu estava, religiosamente falando, o Senhor chamou logo a mim quando tinham pessoas até aparentemente mais espirituais do que eu. E a resposta a gente só encontra nisso: a predestinação de Deus me encontrou. E se essa predestinação de Deus me encontrou, então eu tenho que ter a grandeza de tomar esta decisão, de ser mais forte do que a minha falta de condição, e servi-lo e abrir os braços e dizer: Senhor, eu sou só isso aqui, eu valho só isso que eu estou vendo. O meu valor eu sei qual é, eu conheço a mim mesmo, mas o Senhor me chamou, eu ouço a sua voz através da mensagem do Evangelho, eu ouço o seu chamado, então eu tomo a decisão agora, ungido por esse chamado, e aceito as condições bíblicas para te servir. Eu aceito esta mensagem, como disse o irmão Amâncio ontem. Maria concebeu antes a mensagem do anjo, depois no ventre dela ela recebeu a conceição no ventre, ou a concepção, como vocês queiram. Antes do menino ser gerado, ela teve que aceitar a mensagem do anjo, e aquilo marcou a sua vida para sempre.
Aquilo dinamizou a sua vida a ponto de tudo a partir dali ser contrário. A própria morte de Jesus na cruz era uma mensagem fortíssima, contrária à que o anjo tinha dito, que ele será um rei eterno. Como é que um eterno pode morrer? Como é que um eterno pode aceitar uma coroa de espinho? Como é que um eterno pode ser vendido por um Judas? Como é que um eterno pode ser traído por um companheiro? Tudo isso vinha contra Maria como um vendaval, como um furacão. Mas ela havia concebido que a sua condição humana, a sua condição através dos sentidos, devia ser subjugada. E ela tomaria então a decisão de ficar com a mensagem do anjo. Porque sem a mensagem do anjo, ela sucumbiria diante ou frente aos acontecimentos, à aparência exterior da coisa. Mas eu tenho algumas anotações sobre uma mensagem do pastor Marcos, lá em Belo Horizonte. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Na mesma hora, eu arranquei a minha caneta do bolso e comecei a anotar as referências que o Espírito Santo me dava. Eu digo, se ele não vem com aparência exterior, então ele tem que vir com aparência interior. Ele tem que vir com uma aparência interior. E dentro da mensagem do anjo, havia este retrato interior. Havia um conteúdo interior, embora exteriormente tudo dissesse contra. E o que mais me desespera na mensagem, uma das coisas que mais me faz perder o sono, é pensar nos menos favorecidos pelas classes sociais, e pensar numa irmã que não dá conta nem de ler uma mensagem. Então eu chego aqui no culto e enfio uma fantasmagoria, eu enfio uma coisa qualquer e deixo ela tonta, quando é tão fácil dizer para ela que ela é uma predestinada, desde antes da fundação do mundo, e que Deus, através dessa mensagem, estendeu a mão para ela e disse, venha para as bodas e você receberá a bênção. Esta é a mensagem que o doutor entende, e esta é a mensagem que o douto entende, e que a alma capta e recebe. Aquela irmãzinha de cor, chamada a dar um testemunho, ela fez uma coisa sóbria. Ela não tomou mais do que, quem sabe, 15 segundos. E disse, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Eu estou feliz, sabem por quê? Porque eu não sou o que eu quero ser, ainda. Nem tampouco sou o que eu devo ser. Mas uma coisa eu sei, que eu não sou mais o que eu era antes. E isto ficou gravado em muitas mensagens. O homem de Deus faz menção disso. Não, eu não sou o que eu quero ser. Eu sei quem sou. Não sou tampouco o que eu devo ser. Porque o Espírito Santo me mostra quem eu devo ser, a própria Bíblia mostra. Mas eu agradeço a Deus que eu não sou o que eu era antes. Por quê? Porque ela vivera perdida e fora encontrada, e também sabia que ela não tinha alcançado ainda absolutamente o que ela teria que alcançar. Eu faço menção ainda da morte do irmão Avanir. Quando eu vi aquele homem estendido, eu pensei, Deus só pode chamar um filho seu, só pode ser através da vontade de Deus. Porque existem pessoas que, se forem desastradas, sinistradas, elas já começam a pensar que o diabo tomou conta da sua vida. Há quem diga que um santo não pode morrer de desastre automobilístico, e isto serviu de motivo para muita gente cair da fé
Quando um homem de Deus qualquer, ou o próprio Mombrana, morreu de desastre. O que as pessoas deveriam saber é que Deus não permite o diabo, embora seja o ser mais poderoso depois de Deus. Nenhum serafim, nenhum querubim é mais poderoso do que o diabo. Só Deus. Só Deus. E se porventura Deus permitir que o diabo faça uma coisa dessas, de todas as formas o diabo sairá perdendo. Porque ele não fará nada mais, nada menos do que promover aquela pessoa. Porque a pessoa que está aqui viva hoje, ela não é ainda o que ela deve ser. E nem tampouco é o que ela quer ser. Porque se alguém crer numa pseudo coisa dessa, ele vai estar machucado ao longo do caminho. Mas tem uma coisa também que ninguém pode negar. Que Deus não chama absolutamente ninguém que não esteja preparado. Seria absolutamente contrário à sua própria palavra. E eu fiquei olhando ele, então vem, eu não sei usar outra palavra, mas vem até uma dose de inveja, de ver um homem que andou nos passos de Deus, seguindo os passos de Deus, segundo a sua palavra, e agora inerte, você saber que ele não está ali mais, e que ele já passou para um corpo celestial, e espera só ser o que deve ser, o que ele deve ser, e nós chegaremos lá. Ela sabia que ela teria, que ao longo dos dias, e vocês, cada um de nós sabe, meus irmãos, que aqui é um lugar de batalha. Mombrana diz que que esse tempo de vida que Deus nos permite aqui, é justamente para que nós caminhemos não como um pica-pau, mas como uma águia. Voemos não como um pica-pau sobre altos e baixos, mas caminhemos para o topo da montanha, da estatura do varão perfeito, porque é lá onde Deus está. Todos os membros, nós os ministros temos a responsabilidade de pregar e falar, esclarecer e perguntar se estão seguros. E não permitir de maneira alguma que nenhum membro, que nenhuma pessoa confunda vida espiritual com religiosidade, com frequência à igreja. Porque nós não podemos fazer nada, absolutamente nada, que pudesse comprar um só milímetro de espaço no nosso caminho que nós temos que avançar. Pois Ele é que opera tudo em todos. E há uma voz nos chamando. E essa voz, ela foi revelada nos trovões, nos chamando lá para o topo da montanha. A fé para o rapto está nas mensagens. Disse o profeta em Mombrana. E agora neste mundo aqui, quando neste tempo foram soltos 200 milhões de demônios reservados especialmente para a era da Odisseia. Demônios especializados. Só mesmo quem estiver débil é que não vai entender uma coisa dessas. Demônios especializados. Vocês já viram como é que há um demônio de avareza, de poupança, de investimento? Já perceberam isso? Todo mundo só quer guardar dinheiro e poupar. Às vezes o indivíduo está morrendo podre, os dentes estão podres, sentindo-se mal, não tem coragem de pagar uma receita médica. Não é culpa da pessoa, é demônios especializados. São demônios especializados. Nunca o sexo foi tão explorado, os demônios especializados em sexo. A mulher nunca foi usada como um cartucho do demônio como hoje. Eu falava lá em Montes um dia desses, a mulher há poucos anos atrás, não mais do que 20, 30 anos atrás, não tinha coragem de ter um decote extravagante. E ela tinha suas vestes
vestia-se com honradez, e se ela fosse num quintal fechado de muro, estender uma roupa num varal e desse um vento, sem ela perceber e erguesse a sua roupa, ela sem ninguém, não precisava de ninguém estar olhando, não. Ela cumpria logo, porque ela tinha vergonha na cara. Agora elas pegam a saia e suspendem, ou não vestem saia. O que é isso? É natural? É natural? Moças, vocês acham que é natural a insuflação, a pressão para as roupas? Outro dia eu falava com a igreja de Belo Horizonte sobre a música vulgar. A maioria dos hinos evangélicos feitos por pessoas endemoniadas. Evangélicos endemoniados. A letra não tem nada de saca. A música é completamente ungida por ritmos advindos do inferno. Como se não bastasse o engodo do demônio através de um demônio chamado Xuxa, outro chamado Roberto Carlos. Vocês já pensaram, nós temos este cômico no Brasil que é tão louvado, chamado Chico Anísio. Um homem não pode ter tantas vozes, a menos que o demônio unja para ter tantas vozes. Um homem não pode ter tantas faces, sem que o demônio lhe dê faces diferentes. Há poucos dias eu vi um documentário da louvável Xuxa, entre aspas, cantando lá no México, e um homem teve a curiosidade de pegar uma das suas músicas infantis e usar a técnica de rodar o disco ao contrário. Uma música infantil, incentivando as crianças a amar as flores, ao contrário, ela dizia para as crianças: adoremos a Satã, adoremos a Satã. E, no entanto, os bonequinhos da Xuxa, as figurinhas do Pelé e tantas outras coisas estão penetrando nos nossos lares. Eu me recordo da experiência do irmão Natanael, quando a casa de um cristão, o guarda-roupa estava caindo, as panelas explodindo, os móveis caíam, e os irmãos ficaram apavorados e chamaram ele para ir lá orar. E ele examinou tudo, e eles eram dizimistas, e eles eram cheios do Espírito Santo, e eles eram fiéis à igreja, e eles oravam, e eles faziam tudo. Ele disse: irmãos, eu não encontro nada, eu não sei o que está acontecendo. Mas quando ele foi passando de frente ao quarto de uma garotinha, um livro estava aberto, escrito assim: a menina que virou bruxa. O Espírito Santo falou: lá está a literatura do demônio. E ele mandou queimar o livro e nunca mais aconteceu nada ali dentro. Nós estamos rodeados deste ambiente, nós estamos rodeados dessa circunstância, mas nunca desfalecendo. E em muitos momentos das nossas vidas, queridas mães, queridos pais, queridos irmãos, moços e moças, e em muitos momentos das nossas vidas nós sentimos uma fraqueza imensa. Às vezes nós não temos força nem para abrir a boca, nem para passar das 6 horas ao meio-dia em jejum. Mas tem uma coisa, há uma recomendação de Deus. A viúva não tinha nenhuma condição. Aquela viúva não tinha condições. Ela estava cercada por um deserto espiritual, tal como nós estamos. Não chovia há muitos anos. E aquela igreja ia morrer com os seus membros. Aquela igreja ia morrer com os seus filhos. Mas ela, lançando mão daquela grandeza que ela tinha ainda por dentro, resolveu ser mais forte do que sua própria condição e deu ouvidos à voz do Elias que havia de vir para ela. E o que aconteceu? Ela foi selada dentro da sua casa e o mundo foi selado do lado de fora. Ela foi selada dentro do ambiente e o mundo foi selado dentro do outro ambiente. E o seu filho não morreu. Outro dia eu ouvindo uma mensagem dentro do meu carro e chorando e olhando para a própria condição e desesperado, Deus falou ao meu coração: sabe por que
que Deus não permitiu aos anjos pregar o Evangelho? Porque os anjos não estavam encerrados debaixo da condição que nós estamos. Nunca estiveram. Os anjos nunca tiveram um filho drogado. Os anjos nunca tiveram uma esposa rebelde. Os anjos nunca passaram fome. Os anjos não são tentados por uma mulher seminua, ou por um homem, ou por circunstância nenhuma. Por isso o Evangelho tem que ser pregado sob uma condição para olhar sempre para cima. Eu dependo de Deus para pregar o Evangelho desta mensagem. Eu dependo de Deus para ser arrebatado. Eu espero o sobrenatural vir sobre mim. E virá. Como o sobrenatural chegou na casa da viúva, o sobrenatural também chega para aqueles que partem e para aqueles que chegará para aqueles que ainda não partiram. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Qual era a condição de Abraão quando a palavra de Deus diz que ele teria um filho? E da igreja? Vamos usar como uma inferência Abraão como um tipo do pastor e Sara como um tipo da igreja. Vamos usar. Qual era a condição que Abraão tinha de gerar um filho? Qual a condição que Sara tinha de gerar um filho? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Por que Deus não caminhou numa jovem sadia? E Ele sabe. Deus sabe quando Deus conhece por onisciência, através do atributo de onisciência, quem está sadio. Deus está olhando para cada célula do nosso corpo nesse instante e vendo quem é sadio e quem é doente. E Deus foi logo buscar a Sara, a velha Sara de 85 anos, e posteriormente, quando ela concebeu com 100 anos. Qual era a condição? Ela chegou inclusive a rir em seu coração lá dentro da tenda, e Deus, através do sinal mais evidente que a igreja, que a noiva tem hoje, da manifestação do sobrenatural hoje na igreja, Deus naqueles dias, através deste sinal de costas para Sara, ele diz para Abraão: por que Sara está rindo do que eu falei? E ela ainda desmentiu a Deus ainda. Ela disse: não, eu não ri, e ela teria que ser morta. E ela só não foi morta porque ela chamava Abraão de seu senhor. Hoje a mulher chama o marido de tudo quanto é nome. A mulher não é generalizado, mas as mulheres carnais. Qual é a condição que Abraão tinha naqueles dias? Mas Deus disse: ao seu tempo, Sara, tua mulher, dará à luz um filho. E a mensagem de Deus entrou em Abraão antes dele conceber, dele gerar a Isaac. Recebeu antes, que se ele fosse ficar na concepção espírita de eu não sou digno, se aquele povo ficasse, não, mas o doutor mandou me chamar, eu não tenho botina para ir, eu só tenho uma calça velha, nada disso, absolutamente nada disso. Quem sabe aquela mãe, o pai disse: mulher, aproveitemos a oportunidade, nós nunca comemos o que nós vamos comer lá. Já pensou a mesa dele, quanta coisa vai ter? Mas marido, o menino não tem tênis, o menino tem chinelo, vai descalço mesmo, minha filha. Vai com aquele paletózinho só, arruma os meninos, nós não temos mais do que uma carroça velha e um burro piolento, troncho aí para ir para lá. Pois é nessa carroça velha que nós vamos para lá. Sara não tem condição, mas é nessa carcaça velha. É dessa carcaça velha chamada Sara que virá do qual virá Jesus. Dos nomes do qual virá Jesus. E ela sabia. Ninguém, enquanto o Marmãs pregava ontem, eu pensei uma coisa. Maria, de fato, não tinha nenhuma evidência que ela pudesse provar para os outros. Mas uma coisa ela tinha, ela sabia que ela nunca tinha se deitado com um homem e estava barrigudinho. Isso ela sabia.
Ela sabia que o menino não era uma prostituição, que o menino fora fruto de uma mensagem. Ela não podia ter filho sem homem, mas ela foi grande. E ela resolveu absorver a mensagem do anjo e dizer: eu vou ser mãe do Salvador, eu vou ser mãe de um rei, eu vou ser mãe de Emanuel. E esse Emanuel era Deus total na terra, Deus na barriga dela, Deus no interior dela, Deus no nosso interior, Deus em você sem condição, Deus em você canceroso, Deus em você doente, Deus em você com o coração inchado, Deus em você sem dinheiro, Deus em você sem estudo, Deus em você em fraqueza. Abraão decidiu crer, e a Bíblia diz que ele ficou certo, e usa o superlativo, certíssimo, certíssimo, de que aquela mensagem era de Deus. Não era uma mensagem de um anjo, era de Deus. Porque o mesmo Espírito que habitava em Paulo habitava em Abraão, e Abraão sabia que se fosse um anjo ele poderia ainda que não vacilasse, mas poderia vacilar, mas foi Deus que veio. Elohim em carne, Deus em carne, Deus desceu, e ele matou o bezerro, lavou os pés de Deus. Tem gente que não aceita lavar pés nem de seu irmão, mas Abraão lavou os pés de Deus, sem saber, não, consciente de que era Deus. Interessante que quando apareceu os 3 anjos, ele não disse assim: meus senhores, porque ele sabia que os 2 eram anjos, mas que um era o Senhor. E essa mensagem não é um anjo, a Bíblia não é um anjo, a Bíblia é o Senhor, a palavra é o Senhor. Quando você desobedece à Bíblia, ou quando eu desobedeço, eu não estou desobedecendo a um anjo, ao pastor ou a quem quer que seja, eu estou desobedecendo ao Senhor. Mas e se Abraão olhasse para Sara? Para si tudo bem, mas Sara houvera inclusive rido. Mas a fé de Abraão inundou a Sara, influenciou a Sara. E eu me recordo de que o Lombrana disse que a fé da igreja não é maior do que a fé do seu pastor. Ele diz que um pastor não pode ser boia de caixa d'água. Se a boia estiver lá embaixo, a água não sobe. Me recordo de alguns irmãos em Belo Horizonte que deixaram a palavra para correr atrás do miso, que fala que Jesus já está no mundo, e eles aceitam a prostituição, começam a procurar mulheres. A primeira coisa que eles fazem é voltar a fumar. Se não fumava, o diabo faz eles fumar pela primeira vez, e fazem todo o desvario, e vivem de casa em casa, e ainda tem pessoas que abrem a porta para eles. É pior do que abrir a porta para uma mulher prostituta, porque o coito carnal peca contra o corpo, diz Coríntios, mas o coito espiritual peca contra a alma. Nunca faça isso, não seja participante dos seus pecados. Se eu posso ajudar os rebanhos aqui presentes, eu diria agora uma coisa: fique ao lado do seu pastor. Obedeça a voz do seu pastor, se ele é ordenado por Deus para te conduzir ali. Nunca ouça vozes laterais, porque há um lobo lá na Palestina que ele sabe imitar a voz de uma ovelha. Só que uma ovelha experiente pode discernir, porque o balido dele é feio, é diferente. E eu li uma ilustração
que ele fica especialmente de trás de um monte. E ele dá uma berrada, uma balida. E uma ovelha inadvertidamente sai de dentro do rebanho, porque juntas ele não tem coragem de atacá-las. Mas se alguma delas deixa o rebanho e vai lá, ela é devorada. Agora, irmãos, se Abraão tivesse dado ouvidos às aparências exteriores, e sabe, toda manhã ele tinha chegado e dito assim: Sara, está sentindo alguma coisa? Mudou alguma coisa no seu organismo? Não, nada. Irmãos, esperar um ano é duro. 2 muito mais, 10 muito mais, 25 anos, como disse o irmão ontem, pela demora. Quantos pela demora tem ido? Quantos que corriam bem conosco não estão agora mais? Porque demorou. Deus demorou curar, Deus demorou encher do Espírito Santo, Deus demorou dar um emprego, Deus demorou fazer isso, fazer aquilo. Eles foram embora. O rápido está demorando. Às vezes a pessoa incorre até no erro de: ó Senhor, isso está demorando demais. Está demorando demais, Senhor. Parece que eu não vou suportar. A grandeza de um homem está em sua decisão de ser mais forte do que sua própria condição atual, sabendo que um dia esta condição desaparecerá e Deus o glorificará. Agora, vocês já notaram uma coisa, irmãos amados? Todos nós temos na nossa experiência, um Velho e um Novo Testamento da nossa vida. Um velho e um novo, para contar. Outro dia, toda a escola dominical, eu vou diante da igreja e digo: olha, eu quero deixar uma frase com vocês para ser anotada. E Deus me deu uma frase para a escola bíblica daquele dia. Deus através daquela frase consola muitos, através destas frases que eu deixo com a igreja, consola muitos corações. Por quê? Porque nós precisamos ser consolados. O ministério do Espírito Santo específico hoje é consolador. Agora, consolar do quê? Consolar porque o nosso presidente não quis aumentar o salário. Consolar porque a namorada deixou, porque a mulher não fez isso, porque o marido não fez aquilo. Não. Isso um psicólogo pode consolar. Um psicanalista pode consolar. Consolar quando nós falhamos e precisamos do seu consolo. Quando nós tropeçamos e precisamos do seu consolo. Então nós temos que saber, e aquela frase foi esta frase, que nós temos na nossa vida, nós podíamos ter sido na nossa vida, nós podíamos ser agora, melhor dizendo, eu estava pelejando para me recordar, por isso estava demorando a dizer, nós podíamos ter sido uma história feia, como muitos hoje são uma história feia. O bandido da cartucheira é uma história horrível, você nem pode contar para os seus filhos o que ele fez. Nós podíamos ter sido uma história horrível, mas hoje, olhe para a sua vida. Olha, basta olhar. Hoje você é uma realidade maravilhosa. Você é. Ai, pastor, mas não tem condições. Meu Deus! Abraão e Sara também não tinham. Abraão tinha uma história velha da vida dele, de tantas falhas, de tanta coisa. E Deus não olhou para nada disso. Ele foi lá e escolheu Abraão. Escolheu Abraão, é você mesmo, Abraão.
Abraão nem tão pouco era judeu, sabiam disso? Ele era caldeu. Ele era de Ur dos caldeus. Mas Deus foi lá e através dele disse: você vai ser. Mas Sara é minha mulher. Olha, Senhor, ele podia argumentar com ele: Senhor, Sara é minha mulher, é uma mulher doente, já cessou os costumes naturais dela há muito tempo. Deus não aceitaria aqui. Eu escolhi. Eu não estou olhando para a sua velha história. Eu estou olhando para a sua realidade, para a realidade. Deus está olhando para cada um de nós. Vocês pensam que, humanamente falando, eu teria condição de estar aqui no púlpito? Eu estou aqui no púlpito porque eu resolvi ter a nobreza, a grandeza de ser mais forte do que a minha própria condição humana, sabendo que eu não sou o que eu quero ser, nem tampouco sou o que eu devo ser, mas uma coisa sei, que eu não sou o que eu era antes. Nós temos um Novo e um Velho Testamento nas nossas vidas. Qual dos dois nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo o Novo Testamento, depois que Ele nos encontrou, especialmente dentro da mensagem, especialmente dentro dessa mensagem gloriosa. Ora, meus irmãos, nós vamos aceitar a derrota do inimigo? Nós vamos aceitar, a menos que você seja mais cego do que um morcego que só tem duas antenas. Se você pegar uma vara e fizer isso, as antenas dele que emitem um som e batem na parede e volta para ele dizendo que ali é um obstáculo. Ele não enxerga absolutamente nada. Ele voa por causa do som que ele emite, bate no obstáculo e volta para a sua sensibilidade. Ele tem um sensor, uma coisa que capta aquilo. Se o diabo fizer um barulho qualquer, você perde a noção? Não. O irmão falou ontem: se Deus tem dois olhos aqui, quem são? Você enxerga com os olhos do Velho ou do Novo Testamento da sua vida? Por isso, os pastores têm o dever de ensinar a igreja que ela não deve fuxicar da vida do outro, não deve se enterrar nada, porque coisas que Deus já botou debaixo do sangue de Jesus Cristo, se você ou eu formos lá e desenterrar aquilo, não vai feder no nariz dele, vai feder no nosso, porque não foi ele quem desenterrou carniça, fomos nós. E como disse o irmão Genivaldo, amar. João, oh meu Deus do céu, eu fico pequenininho, quem não fica? João, o grande João, um homem que viveu sempre deitado no coração de Jesus. João sabia, os compassos, conheceu Pedro, era um homem ungido, mas Pedro era um homem mais distante um pouco. Tiago mais tímido, André meio afastado, mas João era sempre coladinho, porque ele é um tipo da igreja, um tipo da noiva. É onde Jesus ele era até meio enjoado, assim, se nós fôssemos julgá-lo pela aparência. Aonde Jesus encostava cansado, Jesus vinha com os pés inchados, de tanto andar pelas areias escaldantes e pelas pedras. Quando ele deitava, João vinha caçando um jeitinho, quem sabe dando um gemidinho, e botava a cabeça em cima do peito de Jesus. Esse João que foi tão íntimo, este João que Deus permitiu que ele fosse o último dos apóstolos a morrer, foi enviado para a ilha de Patmos. Chegou lá, ele viu o que pregador jamais via antes dele. Deus levou ele antes que Deus formasse o mundo. Deus viajou com João através das visões, remontou as eras, atravessou o espaço e levou-o à eternidade. Mostrou coisas do passado e do futuro. Levou João para o rapto, levou João para o arrebatamento, levou lá atrás, levou lá na frente. E aquilo não fez João crescer nem um tantinho assim. Ele podia voltar da ilha de Patmos, depois fundar uma denominação e subir numa cadeira e dizer assim: eu sou o maior pregador de cura divina, eu sou o homem que mais teve visões, eu sou o fantasmagórico dessa era, eu sou o que mais detém as doutrinas. Ele voltou, leia suas cartas,
foi pastor em Éfeso, foi pastor em várias igrejas, velhinho, ancião, terminava o culto, os diáconos tinham que levar por aqui, irmão João. Irmão João, está mais baixo, viu, irmão João? Vai ter um degrau aqui, viu, irmão? Sim, irmão, por favor. Vamos, irmão João, vamos. Irmão João, só quer carregar o senhor? Não, eu sempre fui pelas minhas próprias pernas, o senhor me fortalecerá. Vamos embora. Me bota lá na porta. Tem uma cadeira, meu irmão? Por favor. Para que os irmãos passarem e falar, ó, respeita que eu sou o João, o Joãozão. O Joãozão do Apocalipse. Ele pegava na mão do irmão e dizia assim, amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Diferenças, pequenas diferenças doutrinais faz os outros odiar. Amai-vos uns aos outros. Internacionais da galinha, é isso aqui. Amai-vos uns aos outros em vez disso aí. O fulano, amai-vos uns aos outros. Você também tem o Velho Testamento. Você também teve sem condições. Quando seu marido falhar, lembra que você também falha. Quando sua mulher falhar, lembra que você também está com os pés sobre a terra. Lembra disso. Você também tem um novo e um Velho Testamento da sua vida. Você também tem um velho nome, Vanderlei. Naquele dia o diabo pode chegar e dizer assim, Vanderlei falhou. Vanderlei falhou. Aí, o Vanderlei era santo. O Vanderlei era o diabo. O Amâncio era o santo, o Amâncio era o diabo. Aí Deus, tá bom, então o Amâncio era o diabo, Então deixa eu ver aqui. Amâncio era o diabo. Vai. Não, tem nenhum Amâncio aqui não. Ué, tem, eu vi, era o Amâncio mesmo. Aí ele vira para um outro capetão, velho. Escuta aqui, capetão. Não era o Amâncio? Era, eu também vi. Mas peraí, deixa eu olhar direito. Não tem nenhum Amâncio aqui, não tem nenhum. Genivaldo, tem nenhum Zé Henrique aqui não. Por quê? Um novo nome. Um velho nome, um novo nome. Eu vi o Zé Couto lá numa velha casa. Eu vi o Zé Couto num barraco, ele nunca teve nada. Deus não abençoou ele, Deus não me deu isso. O Zé Couto numa velha casa? Deixa eu ver. Não, o Zé Couto tem uma casa de ouro aqui. Uma velha casa, uma nova casa. Olha, eu vi o Zé Couto, eu vi o Ricardo numa vida velha. Você não falar que quem está em Cristo, nova criatura é? Eu vi ele numa vida velha, deixa eu ver. Não, eu estou vendo ele aqui agora num corpo glorificado. Não existe esse Ricardo. Não existe. Todos nós temos um Velho e um Novo Testamento. Vai para trás um pouquinho. Vai na história da sua vida e vê se você tem condição. Agora, para terminar, que são 10:10. Você tem que saber, irmão, que enquanto você estiver aqui, você tem um alvo a alcançar. Efésios 4:11. E Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, que é a estatura do varão perfeito. Eu não julgo que já haja alcançado, disse Paulo, porque enquanto eu estiver no meio deste corpo, este velho, a mensagem de adoção diz que essa velha casca jamais se desfará disso, enquanto a adoção final não vier. Por isso, irmão Branham disse assim, alguém disse assim, eu não te amo, eu não gosto de você. Ele disse, eu faço um círculo maior do que seu ódio e te ponho em companheirismo. Eu prego contra você, eu prego uma mensagem maior do que a sua, e te põe um círculo. Isto te acompanhará até a adoção final. No parágrafo 13 da mensagem, ouvindo, reconhecendo e agindo, irmão Branham disse, nós a conhecemos hoje como a lei do contraste, a qual onde há o bem há o mal, o Novo e o Velho Testamento. Este nome, o novo nome.
Minha casa hoje, minha casa de amanhã. Minha vida de ontem, minha vida hoje, minha vida de hoje, minha vida de amanhã. A qual, onde há o bem, há o mal, onde há o certo, há o errado. E nós nunca, não importa qual seja o nosso ambiente, jamais seremos capazes de nos livrar da presença de ambos. Porque essa velha carcaça não foi redimida, embora a alma tenha sido. Porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por isso você ama e tolera o seu irmão. Por isso compadecei-vos dos fracos, que sempre, os pobres sempre os tereis convosco. Pobres de espírito, pobres de nível espiritual, pobres de enchimento do espírito. E Paulo disse, você que já tem uma determinada posição, cuida. Nós ouvimos o irmão Genivaldo falar isso aos judeus. Eu quero terminar com essa ilustração do irmão Brana no parágrafo 116, e diante da mensagem à igreja em sua condição. Ele disse, deixe-me ver se é isto mesmo, se eu anotei certo. Aqui há algum tempo atrás, é uma ilustração, por volta de uns 100 anos atrás, havia um grande cristão que viveu no sudoeste dos Estados Unidos. Seu nome era Daniel Curry. É um maravilhoso homem, um pio homem, um homem consagrado. Veja os adjetivos qualificativos, as virtudes. Um maravilhoso homem, um pio homem, um homem consagrado, um autêntico cristão, um homem de quem todos pensavam e viam uma pessoa tão maravilhosa. A história conta que ele morreu, que ele entrou num transe, numa visão. E ele disse como ele subiu ao céu. Naturalmente, quando ele morreu e quando ele se aproximou do portal de pérolas, o vigia veio à porta e disse, quem é você? Que veio se apresentar com este nome? Que veio se apresentar com esta condição? Com a condição, com a concepção que eles tinham de santidade aqui na terra? Porque vocês sabem que a concepção de santidade de Deus não é a mesma nossa. Porque quando nós éramos internacionais, nós pensávamos que santidade era fumar, não beber, não adulterar. Não é verdade isso? Isso é condição de conduta. Santidade é quem tem o santo nele. Tem muita gente que não fuma e não bebe. Certa vez uma irmã falou para mim assim, eu estou escandalizada com alguns pastores. Eu não sei qual pastor escolher para mim. Porque todos para mim têm falhas. Eu disse, eu tenho um para a senhora, eu conheço uma irmã, uma beleza. Esse eu vou te recomendar e você pode ter certeza que ele não tem nenhuma falha. Pio, casto, santo, tudo. Ela disse, quem é? Falei, o Papa. Falei, o Papa. Ele não fuma, não bebe, não tem mulheres, não adultera, não faz nada, não vai ao cinema, você pode confiar. É o santo desta era. É o santo, o homem santo, sobre o qual a besta se manifestará. Então, quem é você? Ele disse, eu sou o evangelista Daniel Curry. Eu tenho milhares de almas para Cristo, tenho ganhado milhares de almas. Eu desejo entrar nesta manhã. A jornada da minha vida tem terminado na terra, eu não tenho nenhum lugar para ir agora. Assim que quando Daniel Curry chegou ali, no portal, eles entraram e disseram, bom, nós veremos se você tem seu nome aqui. Eles olharam por toda parte, eles não puderam encontrar nenhum nome. Disse, olha, não há nenhum Daniel Curry aqui. Ele disse, certamente que tem, claro. Disse, eu sou um evangelista. Ele disse, eu tenho ganho almas para Cristo, eu sou um cristão. Eu tento fazer tudo correto.
coisa, pensando que Deus era um turco. Você compra ele pede 150 mil num metro 10, num corte de brim, e acaba deixando 150 cruzeiros. Quanto dá Lé? Quanto dá você por esse pago? 150, não, Lé não quer, aí vai até chegar o que ele quer. Como se Deus aceitasse qualidades humanas. O sacrifício de Jesus seria jogado por água abaixo. Oh, certamente eu sou o grande evangelista, eu faço as coisas todas corretas. E aí o vigia disse: Senhor, eu sinto muito ele dizer, porém não há nenhum Daniel Curra aqui. E eu lhe direi o que você pode fazer. Nós não temos nenhum direito aqui para tomar o seu caso. Eu fico pensando, o irmão Brano usou isso, ele não era um irresponsável. Às vezes tem casos que eu, como pastor, quero tomar quando Deus não me autorizou a tomar. Não, irmão, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. É claro que nós cremos que Deus pode ligar aqui e será ligado lá. Se nós, os cristãos, não somos quem liga aqui e Deus liga lá, quem é que vai? O Papa que liga aqui na terra, o arcebispo metropolitano, os verdadeiros cristãos. Mas escutem, você pode apelar, porém você deseja apelar no seu caso, você pode apelar isto para o trono branco do julgamento, se você desejar. Porém diz, nós não temos misericórdia aqui para você definitivamente, porque nós não temos aqui, não há misericórdia para você nesta condição e concepção de cristãos aqui. Por isso a igreja tem que aprender. Nossa, mas aquele pastor é uma bênção, hein? E nossa, aquele pastor é um diabo. O que foi que você disse? O que é que foi que você disse? Eu não ouvi bem. Aquele pastor é uma bênção. Deixa Deus sair dele. Uma vez uma senhora, uma jovem mulher, telefonou para o irmão Brano e disse: Irmão Brano, eu estou desesperada, completamente desesperada. Descobri que o meu marido, um grande evangelista, mora com uma menina da igreja há 2 anos. Aquela pessoa, agora mesmo, o irmão Brano vai dizer: chama a polícia, mete esse cara na cadeia, faz isso ou faz aquilo. Ele demorou a responder, porque ele sempre chorava diante das situações um pouquinho. Engoliu um pouco de saliva e disse: Irmã, eu prometo para você te ajudar em oração. Eu orarei pelo meu irmão, porque se Deus tirar a sua mão de misericórdia sobre mim, eu farei coisa pior. Não há santo sem o santo. Eu sei disso. Não venha me dizer ao contrário. Eu sei. Ele disse: Senhor, o que mais posso eu fazer a não ser apelar o meu caso? Ele disse: bem, então você pode ir ao trono branco do julgamento e apelar o seu caso ali. Daniel Curra disse que ele sentiu a si mesmo através do tempo, quase por 1 hora viajando, e ele entrou em um lugar que isso se tornou mais brilhante, mais brilhante, mais brilhante, mais brilhante, disse. Mais distante ele ia, tanto mais brilhante isso se tornava. E isso era 100 vezes, milhares de vezes mais resplandecente do que o sol alguma vez jamais brilhou. E disse que ele estava tremendo, tremendo. Você já percebeu que quando nós vamos orar em jejum, quando a gente é muito abençoado, você dando a tremer? É Deus. É a santidade de Deus perto da nossa estatura. Deus sabe, o irmão Brano era um profeta de Deus, e um dia ele sentiu que Deus viria sobre ele tão forte, que ele estava com o seu menino Filipó na mão. Ele atirou o Filipó fora e disse: por que você fez isso? Ele disse: porque ele não suportaria a unção. Ezequiel e Daniel, sob visões, eles caíam. Nós às vezes somos muito fortes. Quando você vê uma pessoa muito forte, ele está muito mal espiritual. Falando muito grosso, ufanando, você vai.
porque a Bíblia diz que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E vamos lá. E aí, e diz que quando ele entrou nessa luz, ele ouviu uma voz dizer: Daniel, você foi perfeito lá na terra? Somente saía de uma luz esta voz. Ele disse: bom, eu sou o Daniel, né? Que o povo tudo falava, tudo de mim. Disse: bom, senhor, eu não fui perfeito. Estava tremendo. Disse: você sempre agiu honestamente lá com todo mundo, Daniel? Bom, não, senhor. Algumas coisas vieram à minha mente de que eu não fui exatamente honesto. Disse: não, senhor, eu não fui honesto. Disse: você disse a verdade todas as vezes na sua vida, Daniel? Bem, senhor, espere um pouco. Não, senhor, eu nunca fui. Algumas vezes eu não disse a verdade. Eu não me lembro de alguma coisa que eu tenha dito. Ah, sim, eu me lembro de algumas coisas que eram duvidosas. Sim, eram duvidosas. Eu nunca fui exatamente verdadeiro, irmão. Exatamente não. Disse: então você alguma vez já tomou algo que não lhe pertencia, alguma coisa, algum dinheiro, alguma mais, alguma mulher que não pertencia a alguma coisa, Daniel? Disse que ele pensava na terra que ele era tão bom, tão perfeito, porém, disse: não, senhor, eu tenho tomado algumas coisas que não me pertenciam. Então você não foi perfeito? E ele disse: não, senhor, eu não fui perfeito. Disse que ele estava esperando pela rajada que em qualquer minuto viria dessa grande luz, onde a pomba descansava. Condenado. Condenado. Todos nós. Condenado. Disse: somente então ele ouviu uma voz detrás dele, que era a mais doce voz de que alguma mãe que ele alguma vez houvesse ouvido. Disse que ele virou para olhar, e a mais doce face que ele jamais houvera visto, mais doce do que a face de alguma mamãe, estava de pé perante ele. Então disse que ele disse: pai. Aí o Senhor apareceu e disse: pai, ele é tudo isso aí. Daniel Curry é tudo isso aqui. Mas ele batalhou, ele lutou, ele permaneceu por mim. Na terra, é verdade, ele não foi perfeito, porém ele permaneceu lutando por mim, ele permaneceu por mim na terra. Agora eu farei permanecer por ele diante de ti no céu. Tire todos os pecados dele agora e ponha nas minhas costas. Vamos ficar em pé? Aleluia! Suspenda suas duas mãos e ore a Deus do jeito que o Espírito Santo te dirigir. Procure ser cheio do Espírito Santo. Dê condições para Deus te encher. Solta a sua voz e ore.
Vocês sabem, vocês têm pais e mães, cicatrizes, batalhas, já estão lutando há tanto tempo e sabem o que Deus quer. Eu vou abandonar o púlpito, já estou um pouco cansado, e nós vamos encerrar. Nós vamos encerrar dando graças a Deus, né, irmão Vicente? Dando graças a Deus. E mais uma vez, meninos, mais uma vez, irmãos, eu prometo, não vou esquecê-los, irmãos. Nas minhas orações, não me esquecerei. Deus vos abençoe, aos colegas todos, aos irmãos de todas as congregações que nos amam, porque nós também os amamos. Deus abençoe. Especialmente, seja louvado da melhor maneira possível. Vejo o rapaz na bateria, os moços do irmão Joaquim nos instrumentos. A gente fica pensando nos conjuntos musicais que se aplicam, se atiram, se desprendem. Os roqueiros, as pessoas completamente endemoniadas, louvarem, se dedicarem, sacrificarem os seus deuses. Eu fico
tentando sentir a pulsação do coração de Deus, a satisfação de Deus dos jovens especialmente, porque esta reunião, como as outras que já aconteceram no estado de Minas, tem uma ponta de especialidade em relação aos jovens. Vocês sabem disso, que nós pensamos muito neles, e para não lançarmos mão de subterfúgios, programas sociais para segurar os jovens, as igrejas estão desesperadas para segurar a mocidade. A gente procura promover essas reuniões de confraternização justamente para que eles sintam e para que o mundo veja que não é necessário organizar piqueniques levianos, reuniões carnais, para que os jovens fiquem na igreja. Se não forem tocados pelo Espírito Santo, não ficarão, nem promovendo jogo de futebol, nem piquenique, nem nada. Eu tenho uma gratidão muito grande no meu coração, estava até chorando ali, pelos meus 3 filhos não poderem estar aqui, minha moça e meus 2 rapazes. Mas eu gostaria de pedir à igreja para ficar em pé, porque eu quero fazer uma memória aqui especial. Quem pode ficar em pé? Partiu sábado passado para a glória do Senhor, sexta-feira, sábado de madrugada partiu. Partiu sábado às 4 horas da manhã. Não, sábado, exatamente, às 4 horas da manhã. E nós queremos, nesse instante, todos nós em pé, fazermos um posicionamento aqui em memória daquele homem que estaria conosco hoje. Eu fui lá até Montes Claros, juntamente com o pastor Genivaldo e o pastor José Couto. Estivemos ali com aquela igreja que passou por aquele grande trânsito de perder aquele homem que tinha tanto valor para eles. Mas eu disse para a igreja de Montes Claros, disse, olha, uma das mais altas formas de adorar a Deus é respeitar a sua soberana vontade. Se Ele quis assim, e disse mais, não sei se os irmãos têm notado, lá em Juiz de Fora nós tivemos, eu chamei o irmão Aldenir, abracei com ele, brinquei com ele, vamos cantar, irmão Aldenir, vamos cantar o hino, que ele gostava tanto de cantar, e brinquei com ele, falei, olha, vamos fazer um trato aqui, quem esteve lá sabe disso, vamos fazer um trato brincando com ele, né? Tentando descontrair, estávamos todos alegres, um de nós dois, ou o de nós dois, que for primeiro para a glória, promete cantar lá no sepultamento este hino que você gosta tanto. Ele falou, feito. Nós pegamos na mão. Aí ele disse, com uma coisa, o senhor já me prometeu que faria a oração, aquela oração que eu gostava tanto de fazer, que inclusive ele até decorou a oração, que está na mensagem ao nascer do sol. O senhor me prometeu. Pois bem, naquele instante eu deveria ter chamado alguns companheiros, e Deus colocou no meu coração de uma maneira sobrenatural, profunda, que seria a última vez que ele falaria aquilo para mim, pois logo ele partiu para a glória. E nós estamos vivendo um tempo, irmãos, eu sou muito emotivo, muito chorão, mas nós estamos vivendo um tempo que só não percebe quem não tiver eleição, quem não tiver o Espírito Santo. Mas não resta mais nenhum, não resta mais nada. O que resta para encher a ira, a taça dos amorreus, como diz a Bíblia, dos filisteus, não para a memória? O que falta mais? O que nós estamos esperando mais? Qual é o empreendimento que nos prende, nos embebe? Tem mais nada? E eu falei na igreja de Montes Claros, Deus, repetindo as palavras do pastor Mauro, Deus tem um arrebatamento coletivo para a igreja. Mas notaram vocês que ele tem chamado, mandado ir para casa mais cedo alguns dos seus filhos que pelo menos pareciam, a gente não pode ir muito por aparência, mas pelo menos pareciam que já estavam preparados para partir. E a gente olhando para o mundo do jeito que está, enfrentando o que nós estamos enfrentando, eu olhei o irmão pastor Aldenir, morto, tão sereno, ele orara
ele ler a Bíblia até as 3 horas da madrugada e depois joelhou-se na beira da cama. Isso foi um testemunho da esposa. 4 horas da manhã ele estava de joelho. Ela acordava, ele estava de joelho. Daí a pouco ele deitou com o corpo frio, ela acordou. Quando foi 4 e pouco, ele deu uma cotovelada nela assim, ela acordou, ele estava partindo para a glória. Tem hora que a gente fica olhando determinados irmãos, sinceramente, de todo o coração, a gente fica com inveja até. Se é que o crente pode ter inveja. Não sei usar outra palavra aqui, mas Deus está fazendo alguma coisa com o seu povo. Está querendo abrir e chamar a atenção do seu povo de uma maneira especial. E eu falei às moças ontem aqui numa palavrinha, quando a menina do irmão Paulo, de 14 anos, há poucos dias, estava brincando lá fora, já caiu morta. Eu disse: moças, vocês também morrem. Meninas e meninos também morrem. Não são só os velhos, quadrados, obsoletos, como a mocidade enumera os velhos, não. Cansados, enjoados. Moças, vocês que têm muita saúde também morrem. Como é que está a sua posição diante de Deus? Você ora, você lê a Bíblia, você procura a Deus? Velhos, todos nós partimos, graças a Deus por isso. Mas eu gostaria de convidar o irmão Eliseu, e eu gostaria que todos nós, quem conheceu o pastor Avani, colocasse a mão em cima do seu coração, fechasse seus olhos e escutasse parte do hino "Há uma terra além do rio", em memória daquele homem que lutou tanto e deixou um rastro. Sua igreja, os anciãos da igreja, os diáconos, os presbíteros da sua igreja deram um testemunho glorioso, e ele morto. Eu disse: ele está pregando. Depois de morto, o santo prega. Não tiveram outra coisa, não puderam falar outra coisa senão que ele era um verdadeiro pastor, que o seu ministério foi profícuo e foi uma bênção para a sua igreja. Eu espero que nós outros que estamos ainda aqui, Deus possa ter misericórdia de nós. Vamos ouvir, de olhos fechados, em memória daquele ministério, "Há uma terra além do rio", e depois eu quero cantar no finalzinho só o corinho com todos vocês. Vamos ouvir.
Na verdade, Senhor, em memória daquele homem que militou, combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé, nós, seus companheiros de batalha, nos colocamos em pé e honramos e glorificamos ao Senhor por tudo que o Senhor fez por ele. Pai, só nos resta uma mensagem da partida dos teus filhos, conforme Salmo 116, versículo 15. O Senhor tem prazer em chamar o filho para casa. Como eu teria prazer em tirar o meu filho da porta de um bar, de qualquer um outro lugar, desse hospital de pestilência, este mundo podre, o mundo caindo aos pedaços, também o Senhor tem prazer em sacar, em arrebatar, em tomar os seus filhos desse lugar, embora ele estivesse cumprindo o seu ministério. Quanto a nós outros, Pai, tenha misericórdia de nós. Quanto a mim, teu servo, tenha misericórdia de mim, dos meus filhos, da minha família, Senhor, da minha igreja, da noiva do Senhor espalhada por toda a face da terra. Agora, quando vamos ouvir a mensagem, enche, Senhor, sem porção, enche sem medida o teu servo, abençoa, eletrifica, Pai, enche-o do teu poder, para que nós possamos ouvir diretamente dos céus o que nos prepara, o que nos dá condições para aquela hora suprema